Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente à coletiva do Tidico. O que nós tínhamos uma impressão do que aconteceria finalmente está acontecendo. Que acerto do São Paulo e aconteceu. Rolou a coletiva de apresentação do nosso novo treinador, né? O técnico Hernan Crespo, e é simplesmente espetacular. O cara, ele é um lorde na forma como ele fala e na forma como ele mostra que irá fazer as coisas. Nós tivemos uma conversa muito interessante, né? Logo quando começou, o presidente Júlio Casares chegou e falou que o CT, quando o Crespo chegou aqui, era um. Aí ele falou: vocês souberam da história da água da piscina. Agora é uma situação completamente diferente. O São Paulo se otimizou, se reformulou, fez as reformas que precisava. Então, nós temos uma perspectiva, Júlio Casares falou, que nós podemos contar com uma perspectiva completamente diferente. Então, aquilo que aconteceu em relação à passagem anterior do Crespo, eles colocaram em comparativo. Depois, tirando a figura do Júlio Casares e colocando o técnico Hernan Crespo na coletiva, foi muito bacana, foi muito legal, porque o Crespo fala de todas as... Ele coloca os pingos nos is em relação a todas as situações atípicas que ele viveu na sua primeira passagem do São Paulo, em relação à pandemia que ele não tinha. Ele falou: eu fui campeão com o São Paulo, nós fomos campeões paulistas no domingo, depois de 48 horas nós estávamos jogando, por conta daquela carga de jogos, por conta da pandemia, não ter perdão, gente, não ter torcida, uma série de coisas que foram fatores ali desfavoráveis, e além de serem favoráveis ou desfavoráveis, foram situações inéditas que o Crespo, de uma certa forma, deu azar de pegar no São Paulo em relação a todo esse contexto inédito no mundo e também no mundo do futebol. Então, as impressões e a esperança, né? É uma coisa que está crescendo bastante em nós, hora após hora, minuto após minuto, desse retorno do técnico Hernan Crespo. Pra mim é um baita acerto, e eu já falei aqui pra vocês, o Crespo, ele fala dos títulos que ele ganhou, né? Logo quando ele saiu de São Paulo, ele fala também daquela questão que a gente já discute muito aqui também, em relação a ele ser um outro treinador. Ele fala: todo mundo melhorou, vocês todos não melhoraram? Eu também melhorei, por conta do tempo, da experiência, da maturidade. Ele é um cara que hoje é um acerto. Eu faço muito... Gente, na moral, essa coletiva de apresentação do Crespo, eu comparo bastante com a volta do Dorival. Eu falo isso porque o Dorival ganhou, então eu comparo bastante, não tem como não comparar a forma centrada que o Crespo está, de uma grande possibilidade, de uma grande probabilidade de fazer um excelente trabalho agora no São Paulo. Ele fala: eu sou um outro treinador. Todo mundo sabe que o Crespo estava um pouco cru na primeira passagem dele pelo São Paulo. Agora ele volta um cara com muito mais bagagem. Ele fala: ele é um cara muito humilde, né? E ele fala: talvez eu tenha dado sorte, mas diante de todo o currículo, em um curto espaço de tempo, um currículo tão vitorioso que ele adquiriu pós-saída do São Paulo. Então é um cara vitorioso, nada, além, é muito bacana, é muito bom tudo isso que tá acontecendo, porque além de toda a identificação que nós temos do Crespo, toda a fé que a gente bota no Crespo, ele volta um treinador vitorioso. É interessante como o currículo dele, independente do que a gente gosta do Crespo e do quanto a gente queria do Crespo, porque a gente não tava olhando tantos títulos, mas agora, o currículo, coincidentemente, o currículo do Crespo o credencia a ser técnico de São Paulo. Então é um cara que eu acho que é o momento exato, é um momento excelente. Foi falado também da situação da base. O Crespo falou: pra mim não tem. Gente, pra mim ele é tão melhor que o Zubeldia, tá? E aqui não é uma... Não vou fazer esse vídeo aqui pra criticar o Zubeldia ou não. Não é isso. É porque é um entendimento, uma percepção de futebol muito maior. E ele fala: pra mim não tem idade no futebol. Não tem o cara de 30 anos, 38, 18, 19, não tem isso. Ele falou: eu não sei a idade. Ele falou: não sei a idade do Luan, do Lisieiro, do Nestor. Ele falou: eu coloco quem está bom pra jogar, eu coloco quem está apto pra jogar. Então ali,
de uma forma bem prática, ele já responde, porque perguntou da base. Ele sabe da situação da base do São Paulo. O Crespo, ele sabe de tudo que tá acontecendo. Ele sabe o que o Zubeldia fez, o que o Zubeldia não fez, ou como o São Paulo mesmo faz as coisas em relação à base, em relação à venda, em relação ao que a torcida acha de entrar ou não com o jogador da base. O Crespo, ele sabe de tudo isso. E aí ele responde de forma muito prática todas essas questões delicadas que acontecem dentro do São Paulo. Ele fala assim, ó, pra mim não tem idade de jogador, pra mim não tem o jogador de 30, de 18, joga quem está melhor. Então nós temos de novo, mais esperanças no Crespo em relação à manutenção não, mas a montagem do elenco, tudo que ele pode nos propor dessa mescla, né, que a gente sabe que é necessária, que você pode muito bem colocar o Luca em alguns jogos, será interessante demais um jogo que o Ferreirinha, por exemplo, não puder jogar, e você colocar um Luca ali, com um cara do nível do Crespo. E ele fala uma outra coisa também que me pega bastante, que ele fala, no final do dia somos todos pessoas, eu sou tenho a diretoria, eu tenho a comissão técnica, eu sou o técnico e tenho os jogadores. Ele fala muito bem de separar todas as questões, né, de separar todas as responsabilidades, só que ele fala também, no final nós somos todos pessoas. Então o Crespo, ele vai fazer aquilo que a gente sabe que funciona, que a gente gosta no futebol. Não adianta eu não gosto, por exemplo, do Sampaoli. Ele fala que ele nem fala com o jogador. Ele tem o esquema de montar e tal. Eu não gosto dessa forma, dessa metodologia. Eu acho que você tem que ter jogo de cintura com o jogador de futebol. Tidico, não tem que ser paizão de ninguém, cada um tem que cumprir o seu papel. Beleza, é isso. Só que a gente sabe que no futebol não é só isso. Envolve emoção, motivação, confiança um no outro ali, no dia a dia. Tudo isso conta para você sair de uma forma vitoriosa, né, no futebol, para você obter resultados. Então, essa questão do Crespo, essa questão humana do Crespo, além dele saber muito e entender o que tá acontecendo, essa questão humana, para mim, também fará toda a diferença. E aí, além de tudo isso, ele fala do elenco, né? O Crespo, para mim, ele tá tipo o Dorival quando chegou. Não dá, é impossível eu não comparar, e eu espero que a passagem dele seja maior mesmo que a do Dorival nessa última passagem, e não dá pra não comparar. E ele fala assim, porque o Dorival, quando ele chegou, que falavam que o elenco era um lixo e tal, o Dorival, peraí, gente, também não é assim. Todas as lesões que tinha, ele falou, peraí, gente, não é assim. Eu não acho que as coisas vão continuar desse jeito. O Dorival tava sendo muito delicado. É mais ou menos o que o Crespo, pra mim, a impressão que ficou pra mim é mais ou menos o que o Crespo tá querendo nos dizer. Ele elogiou o trabalho do Zubeldia, claro, o Crespo, ele é um lorde, um cavalheiro, né, e técnico se protege, geralmente. Um trabalho indefensável, o Crespo de forma muito elegante defende, né, a gente já imaginava que ele ia fazer isso, mas isso foi bem rápido, inclusive. Só que o Crespo, pra mim, ele tá com uma seriedade, uma postura de que ele sabe que, igual nós que vivemos, que respiramos São Paulo, que esse elenco, que esse time que tá aí, tem muito potencial. Ele já conhece o Arboleda, o Luciano, o Luan, por exemplo, porque nós vimos, gente. Nós vimos que o São Paulo, e eu falei isso num grupo ontem de amigos meus. Eu falei isso num grupo e os caras ficaram pé da vida comigo. Pra corintiano, amigo corintiano. Falei, o São Paulo, nós saímos da Libertadores no ano passado pro Botafogo, pro campeão. Porque nós não tínhamos técnico, nós não temos diretoria, tava tudo jogado. Se o São Paulo tivesse olhado 30% pro São Paulo, se nós tivéssemos olhado 30% pra nós, São Paulo passaria daquele jogo do Botafogo. Nós passaríamos do Botafogo com facilidade com esse time que tá aí e que foi reforçado. Eu tô mentindo, gente? Eu tô sendo clubista? Não estou. Por mais competente, por mais organizado, pode ter mais dinheiro que o São Paulo, por mais competente e organizado que seja o Botafogo, na Libertadores ano passado, se nós tivéssemos meramente um técnico, se nós tivéssemos feito o mínimo de trabalho, o São Paulo poderia ter passado do Botafogo, e eu falo isso sem clubismo. Bem como nós arrebentamos com o Dorival na Copa do Brasil, ganhando do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, times ali que eram embates dificílimos pra nós naquele momento, e o São Paulo arrebentou esses times. Poderíamos ter feito isso na Libertadores, e o Crespo sabe disso. O Crespo olhando o elenco de forma superficial, porque o técnico ele precisa pôr a mão, ele precisa estar ali no CT, no treinamento. O Crespo olhando de fora, eu imagino o Crespo olhando de fora, Ferreirinha,
que é um jogador muito promissor. Lucas e Oscar eu não vou nem falar. Dineno, que ele já conhece. Caleri. Tem o André Silva, que é um carregador de piano, hoje tá mal. Tem o Rian Francisco, que o mundo já conhece. Aí você tem o Arboleda, o Alan Franco. Você tem o Wendel, o Enzo Dias. Eu acho que o casamento, né? Vou até brincar aqui. O casamento do Enzo Dias com o Crespo, eu acho que vai ser uma coisa fenomenal, né? Eu acho que vai ter muita identificação e o futebol do Enzo acho que vai crescer ainda mais com o Crespo. Então, aí o Pablo Maia e o Alisson, que o Crespo sabe quem são. O Crespo, de forma, acho que de fora, o Crespo já sabe de todo esse potencial do elenco do São Paulo, que nós, que estamos vendo e acompanhando o São Paulo dia após dia, minuto após minuto, também sabemos. Então, pra mim, gente, algum título vem, alguma coisa vai acontecer. E nós já temos é de verdade, gente, eu tô muito otimista, tô muito feliz, eu acho que agora nós vamos ter finalmente uma virada de chave no São Paulo. E aí nós já temos uma excelente notícia, né? Que o Juan Tressoldi não irá continuar. Isso aí é uma das melhores notícias também que nós poderíamos receber em relação ao São Paulo, porque não vai gastar algo em torno de 25 milhões com o zagueiro. Acho o Juan Tressoldi um bom jogador, queria o Juan Tressoldi no São Paulo, só que olha o quão isso é excelente. O Crespo em nenhum momento falou que vai usar 3 zagueiros ou 2 zagueiros. O Crespo deixou claro que ele também não sabe isso. Ele vai fazer testes, ele vai fazer a montagem, pode ser 2 zagueiros ou 3 zagueiros. Perdão, gente. Só que nós temos elenco pra isso. Além do Arboleda e do Alan Franco, nós temos o Ferrarese e o Sabino. Então, pra que vai contratar? E eu acho o Juan Tressoldi um bom zagueiro. Já vai ficar com o Marcos Antônio. Pra que contratar o Juan Tressoldi? É excelente saber que o São Paulo não terá que gastar agora com o Juan Tressoldi. Então, essa diretoria, vamos torcer para realmente ter essa virada de chave, de fazer coisas coerentes, de fazer tomadas de decisões corretas, certas, administrativamente falando em relação ao São Paulo. Já vimos o William Gomes, né? O que o William Gomes fez lá, como tá jogando no Porto. Ridículo, né? A forma como o William Gomes saiu. Só prova que nós sabemos, né? E vai ser a mesma coisa em relação ao Matheus Alves. Só prova o que nós já sabemos em relação aos garotos da base e o quanto essas vendas estão sendo ridículas, né? Essas vendas abaixo que o São Paulo está fazendo. Completamente abaixo e fora da realidade de mercado. Então nós precisamos torcer para que Lucas Ferreira, que aparentemente é o próximo da fila, não seja dado igual foi o Matheus Alves e até mesmo o William Gomes. Pelo que já tá jogando no Mundial, os valores já estão errados. Já dá para ver isso. Então, pelo menos isso de não trazer o Juan Tressoldi é muito bacana, porque eu acho que alivia muito os cofres do São Paulo. A gente quer pagar de forma parcelada, não interessa, o dinheiro uma hora ou outra vai sair. E tem uma outra coisa disso, que agora a gente vê uma grande chance, uma grande oportunidade disso acontecer. Cadê o próximo Beraldo do São Paulo? Pode ser que o Crespo descubra o próximo Beraldo. Não ter um cara igual o Juan Tressoldi, que é um bom jogador no time, mas você não precisar gastar esse valor com o Juan Tressoldi, o que eu acho excelente. Para mim é uma notícia, talvez uma das melhores de todas, mas espetacular. Para este momento do São Paulo, nós temos a chance e a condição de revelar um jogador da base que possa suprir toda a necessidade do São Paulo naquela posição. Bem como nós estamos esperando encarecidamente isso em relação ao Mike, lateral direito do São Paulo, que agora muito provavelmente vai ter as chances, as opções. Nós voltando, né, à normalidade, nós vendo que temos um treinador capaz, um cara que tem muita bagagem e chances reais de dar muito certo no São Paulo, que é o Crespo. Quando ele olhar, ele falou pra mim, de novo, né, não tem como eu não falar sobre isso, galera, mas ele fala, não tem idade pra mim no futebol, não tem essa de idade. Quando o Crespo vê o Mike no treino, ali jogando, tipo, esse aqui é da base, deixa eu colocar ele no coletivo aqui, deixa eu colocar ele no time reserva com o time, só pra dar uma olhada como ele bate na bola, como ele corre, como ele se movimenta, como ele se posiciona. Pra mim o Mike vai ter oportunidades no São Paulo porque é um belíssimo jogador e técnico, né? Além da gente ver que o Mike é um menino novo, não tão novo, já tá quase preparado pra mim já tá com uma idade preparada pro futebol, vai fazer 21, já tá com uma idade preparada pro futebol profissional. O Mike, além dele correr muito bem, cruzar e marcar bem, ele bate falta, ele bate escanteio, ele é um cara técnico, ele é um garoto que chama a responsabilidade. Então, nós temos finalmente
Coisas feitas em conjunto. Nós temos um técnico que vai saber lidar com os jogadores, não vai depreciar os jogadores da base, até mesmo os jogadores mais velhos que foram contratados, e uma diretoria que nós precisamos torcer. Agora, sem o Juan Tressoldi, né? Nós precisamos torcer para que não gaste, né? Que faça decisões e escolhas certas, igual tá fazendo com o Juan Tressoldi, que é um bom zagueiro, acho um bom zagueiro, tinha evoluído no São Paulo, mas que por uma situação de realidade do São Paulo, não vai ficar. O São Paulo não vai gastar esses valores com o Juan Tressoldi, jogador que a gente já estava imaginando como certo. Eu acho muito bacana. Já vai ficar com o Marcos Antônio? É uma situação mais interessante. Já vai gastar alto com o Marcos Antônio, mas pelo menos não vai gastar tanto assim com o Juan Tressoldi. Pra mim isso é muito bacana, muito animador. E galera, nós temos um jogador chamado Matias Palacios, que é um jogador que ele era um dos pilares do meio campo, né? Meio atacante, bom jogador, um dos pilares do Crespo no Al-Ain. Time em que o Crespo ganhou títulos, né? Time em que o Crespo montou e levou a ganhar a... É engraçado isso. O Crespo falou disso na coletiva, falou, eu nunca imaginei, né? Foi muito ganhar a Champions lá de fora, né? A Champions do Oriente lá. Então é muito bacana isso, é muito legal. E esse Matias Palacios pode ser um interesse do São Paulo, pode ser uma indicação do Crespo. Nós estamos passando, né, por uma grande movimentação do São Paulo, por aparentemente uma grande reformulação do elenco. Independente se a gente concorda ou não, nós estamos vendo que o São Paulo irá vender jogadores como já está vendendo e vai continuar trazendo, né? Bem como já trouxe o Dineno e tem interesse no Biel, esse Matias Palacios, por conta do contexto, pode ser um jogador que o Crespo peça, que o Crespo fala, ó, se conseguir, traz esse Matias Palacios, porque era um dos pilares do meio de campo dele lá no Al-Ain, é um jogador que ele confia. Mas além de nós estarmos esperando esses reforços, nós estamos esperando que o Crespo consiga montar o time, né? Ele sabe da qualidade, bem como ele falou na coletiva, do potencial do Oscar e do Lucas Moura. Então nós estamos torcendo para que o Oscar realmente estreie no São Paulo, né? Não jogue de volante, de segundo volante marcando, né? Algo que é assim inaceitável. Então nós estamos esperando, além disso, que o Crespo faça esses caras jogarem muito bem, mas nós estamos vendo que Matheus Alves já saiu. O São Paulo agora tem proposta pelo Lucas Ferreira. O André Silva pode deixar o São Paulo. Então nós estamos passando por uma reformulação em que não me surpreenderia nada caso o nome do Matias Palacios, por exemplo, ou outros nomes, né? Mas o Matias Palacios, por exemplo, pudesse vir para o São Paulo. O São Paulo pudesse apresentar interesse nesse jogador amanhã ou depois. Não me surpreenderia nada pelo que está acontecendo com o Crespo. Mas, gente, as impressões pra mim são as melhores possíveis. Eu tô achando, gente. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Quem quiser, claro, deixar aí nos comentários. Tô achando que vai dar muito certo. Vai dar muito bom. Eu acho que assim, mesmo se a gente não ganhar nenhum título agora, esse ano com o Crespo, pra mim o São Paulo briga em altíssimo nível com o que a gente vê os times brasileiros fazendo lá fora e com o que a gente poderia ter feito contra o Botafogo na Libertadores passada. Eu sei disso, eu sei que vocês sabem disso, e agora a gente vê que o Crespo também sabe desse elenco do São Paulo, falando dia a dia, nível do futebol brasileiro e nível dos clubes que a gente enfrenta no Brasileiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo aí foi, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.